Então, o primeiro objetivo, destacar diferenças entre as gerações Y e a geração Z e as demais gerações. Obrigada, Carol. Segundo objetivo, analisar as características comportamentais dessas duas gerações. Terceiro objetivo, analisar as causas da rotatividade na igreja. Por que é que tantas pessoas vêm, ficam, se vão, passam por tantas igrejas e ficam nessa rotatividade? Por que que acontece isso? E, por último, apontar estratégias de envolvimento das diferentes gerações no espaço eclesiástico. Então, esses são os objetivos para essa noite. Aqui é uma linha do tempo que eu retirei do Wikipédia. Não existe um consenso geral em relação a essas divisões do tempo. Mas, de modo geral, os sociólogos concordam entre si que, num período de 10 em 10 anos, as gerações elas têm uma classificação. Então, aqui, a gente vai começar pela parte que mais nos interessa. Baby Boom, você vai ver que Baby Boom é um período em que, nos Estados Unidos, com a questão da industrialização, do emprego, as mulheres começaram a ter muitos filhos. Então, as pessoas que nasceram aqui entre 1943 e 1954 são chamadas os Baby Boomers. 10 anos depois, a gente tem a outra classificação ali, que é chamada geração X. Nessa incluo eu, inclui quem tem aí 35 anos, 32 anos, aqueles que nasceram da década de 80 a 90. Então, nós somos os nascidos na geração X. Depois da geração X, a gente tem outro grupo, que são os das gerações Y, que são mais 10 anos depois. Geração Y são aqueles que nasceram, então, a partir da década de 90. Temos alguém aqui? Ali. Os mais novinhos, né? E depois, os da geração Z, que são aqueles que nasceram já no século, do ano 2000 em diante. E são esses mais novos que nós queremos ter nesse momento, nessa reflexão de hoje. Os das gerações Y e os das gerações X. Porque a gente vai ver que essa questão da classificação de fases, de etapas, é importante porque nós temos aqui hoje mesmo, nesse espaço, muitas gerações. Tem gente aqui que é da geração do Baby Boomer, mas não precisa se identificar, não vou constranger ninguém. Mas tem gente de diversas gerações, e quando a gente olha para dentro do espaço da igreja, quando a gente pensa numa relação de liderança, numa relação de convívio no espaço eclesiástico, nós vemos alguns conflitos por causa da dificuldade que nossos líderes têm de lidar com essas diferenças de geração. E elas são cada vez mais gritantes quando a gente começa a olhar para o comportamento desses mais novos. Quantos aqui não ficam indignados, por exemplo, de ver uma criança chamar a mãe de você? Eu ainda me indigno. E vocês? Pelo menos é no mínimo estranho. Mas você não fez o meu café! Né? Então, a gente... No meu tempo, né? Assim, certo? No meu tempo, ai, se eu fizesse assim. Então, algumas coisas causam a nós estranheza por causa dessa diferença mesmo de tempo. Então, as gerações Y e Z, de acordo com a definição sociológica, é formada por jovens, pessoas nascidas na década de 80, conhecidos como nativos digitais. O que quer dizer nativo digital? Quer dizer que quando ele nasceu, já existia a tecnologia, a internet. Porque nós, mais velhinhos, a internet foi uma coisa que nós conquistamos. Na nossa infância, eu lembro que a nossa infância, a nossa alegria era descer ladeira abaixo com carrinho de rolemão e se ralar todo, e andar descalço, pular muro e fazer toda aquela tripulia. Chegava em casa suado. Essa era a nossa alegria, não é verdade? Nossa alegria era quanto mais peraltices você tivesse no currículo, mais você aproveitou a sua infância. Sim ou não?
Mas as crianças, aqueles que nasceram depois, a geração X e Y, eles não viveram isso. Eles já viveram num ambiente cercado pela internet. Então, até a questão da relação da infância, que é aquela quando nós ficávamos na rua com a nossa turma, e os meninos tinham a sua turma, as meninas tinham a sua também. Essas crianças já dessas gerações, elas já vivem num espaço mais fechado, dentro de casa, nos seus apartamentos ou apertamentos, sem muito espaço para correr, extremamente controlado por causa da questão da violência urbana e devido a diversos fatores. Então, a infância deles também foi diferente. Ainda continuando a leitura do texto, a grande nuance desta geração é zapear. Por isso que vem a palavra geração Z. Porque zapear significa trocar rapidamente de canais. Então, a geração Y e Z é aquela geração que troca muito rápido do celular para o notebook do canal de TV, e depois vai para o iPad, depois vai para o celular, e vai trocando, e tudo ao mesmo tempo ele consegue administrar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele está o tempo inteiro conectado. E quando cai a internet, é aquele desespero. Quem é que tem filho adolescente aqui? É assim ou não? Quando não tem internet. Parece que o mundo vai se acabar, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem internet. Então, está tão acostumado, ele já nasceu nesse ambiente de rede mundial em relação a isso. Eles possuem um elevado nível educacional. Falando dos jovens, são jovens, é uma geração que está muito preocupada com a formação, com os estudos. Procuram falar inglês fluente, procuram aprender uma segunda língua, uma terceira língua. E solteiros, e pensam que, quando se casarem, vão ter, no máximo, um filho. Porque querem estar sempre se programando para uma profissão. E uma profissão essa que não é mais como nós, Celeste, que pensamos, estamos bem, estamos no cargo público, estamos seguros para a vida inteira. Não, eles não se importam com essa questão de estar seguro para a vida inteira. Porque a emoção da vida é estar sempre no emprego melhor, buscando coisa melhor. Então, não tem mais essa questão de que estou numa empresa que vai me deixar para a vida inteira. Não, eles não se importam com isso. Querem estar sempre mudando de empresa, mudando de emprego, justamente para melhorar e aumentar o aprendizado. E aí, eles mantêm também uma excelente rede de relacionamento entre diferentes igrejas e são mais abertos a terem em seu ciclo social pessoas de diferentes grupos étnicos e religiões. E é uma das coisas que os tradicionais já se chocam quando vê no Facebook de algum jovem da sua igreja, geralmente alguma pessoa que com um perfil totalmente diferente. Você, mas como? Como que esse jovem pode ter amizade com uma pessoa assim? Mas para ele é super normal. Ele não tem essa visão fechada e tradicional como nós temos. Praticamente 100% dos jovens entre 14 e 19 anos participam de alguma rede social. Praticamente 100%. 75% usam celulares, 16% navegam na internet por esses aparelhos e 60% se preocupam com a beleza do corpo e do rosto. E hoje é a coisa mais comum você ver perfil de Facebook, desculpa a brincadeira, mas tudo assim, né? Com bico, mostra o corpo, o tal do selfie, né, que está na moda, selfie. Vamos fazer um selfie. Que significa a mim mesmo, uma exaltação do eu, uma exaltação do corpo. Se você, aparentemente parece normal, mas nós que somos a geração de leitores, críticos, a gente começa a entender o que está por trás disso. Eu vou colocar assim, é até exacerbada, exagerado, o tanto que ele fotografa a si mesmo, e é com a língua de fora, e é careta, e é piscando, é de todos os jeitos as caretas que ele puder fazer. Então, e virou uma mania, né? Virou um vício. Todo mundo imitando todo mundo. E essa geração mais nova é assim, vai imitando e vai repetindo. E nem ele entende que, de certa forma, ele está cultivando o seu corpo, cultivando a sua imagem, por causa das ideias, das filosofias
pós-modernas, que nós já discutimos aqui na Semana Teológica do ano passado. Vocês lembram? Sobre o culto ao eu, ao humanismo, o homem como centro e medida de todas as coisas. E isso reflete na forma com que os nossos jovens também se postam, se colocam nas redes sociais. Então, o problema que eu quero colocar com vocês hoje é o despreparo da liderança no relacionamento com as gerações mais jovens. A gente precisa trazer esse contexto que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, essa visão científica de ser humano, para que a gente, como líderes, possa, então, conhecer aqueles que estão aos nossos cuidados. Quantos aqui lideram jovens? A faixa etária entre 32 e 51 anos, que é a geração X, já continuam como assíduos leitores, ainda têm o hábito de ler. Só que esses mais novos não leem nada. E a grande dificuldade é quando você pede para eles lerem a Bíblia. Eles não conseguem nem achar Gênesis, né? Você fala, Gênesis onde, né? Eles não leem nada, eles não têm hábito de ler. E o perigo dessa não leitura, o problema disso, está justamente no caso que eles ficam muito superficiais. Qualquer coisa eles acreditam, em qualquer coisa eles são convencidos. Por quê? Porque eles não são acostumados a irem a fundo no entendimento de algum problema. Eles não são acostumados a terem essa visão crítica de mundo. Justamente porque não leem. E aí, olhando para a liderança da igreja, olhando para os jovens, eu vejo que algumas igrejas nossas estão caminhando para aquele fenômeno que a Igreja Católica viveu algum tempinho atrás. Que foi preciso que o padre Marcelo levantasse uma equipe e fizesse toda aquela roupagem nova com as nossas músicas cristãs e para poder atrair os jovens, aqueles shows. E eu vejo que algumas igrejas hoje não tem mais jovem. Só tem as outras gerações. Os mais velhos ou os pequenininhos que ainda estão lá amando da mãe. Mas os jovens mesmo já não estão mais frequentando a igreja. Muitas igrejas já vivem isso. Por quê? Porque muitos líderes têm se mostrado conservadores diante dessas alterações ocorridas nos últimos anos. Conservador por quê? Porque ele acha que ele ainda sendo alguém da geração do baby boomer, porque ele sendo lá, nascido na década de 50, 60, ele acha que o mundo não mudou, que a igreja não pode mudar, que ele tem que continuar do mesmo jeito. Ele não está aberto a mudanças. No perfil desses líderes mais tradicionais, o jeito que ele foi educado quando ele era jovem é ainda o mesmo jeito que os jovens de hoje têm que ser educados. Vocês concordam com esse pensamento? Não? Eu também já tenho as minhas ressalvas em relação a isso. Já que nós vivemos num mundo dinâmico. A igreja não é uma bolha dentro desse mundo. A igreja está inserida nele. Então, nós temos que acompanhar essas mudanças sociais. Esses jovens, por exemplo, essas crianças de hoje, que serão futuros trabalhadores, eles vão ter que procurar emprego, e quando eles estiverem lá no seu emprego, o patrão dele vai ter dificuldade de... Ele está trabalhando, mas ele está com o Facebook aberto. Ele está trabalhando, mas está atendendo no celular, mandando mensagem. Eu falei assim, mas como você consegue se concentrar? E ele consegue. Para os mais tradicionais, isso é absurdo. Inclusive para os chefes também de empresa, eles também vão ter dificuldade com aqueles jovens que, tudo bem, se o senhor quiser me despedir, não tem problema. Eu vou procurar um emprego melhor. Não é como a gente fica, não, pelo amor de Deus, eu não posso perder o emprego. Não, eles querem, não tem problema. Eles querem mesmo mudar e viver novas experiências. Então, são conflitos de gerações. Isso também causa omissão e apatia nas gerações mais experientes. Significa que nós vemos muitos líderes distantes de seus jovens, ou porque tem medo, ou porque não tem jeito de lidar. Não, eles são muito rebeldes. Meu Deus, o diabo já tomou conta, misericórdia, né? Então, ele já fica naquele jeito radical, ele prefere não se aproximar.
E às vezes esse distanciamento pode ser uma demonstração da própria fraqueza dele, de querer entender o próximo, de querer entender que nós vivemos num mundo dinâmico, de mudanças. E a permanência durante muitos anos em uma mesma igreja acaba se tornando utopia. Eu, particularmente, conheço jovens que, durante 2 anos, já passaram por mais de 6 igrejas. E eu não estou falando nenhuma novidade, não é? Por quê? Porque a relação com a igreja dele é assim. Eu vou nessa igreja porque eu me sinto bem. Quantos de vocês já ouviram falar isso? Por que você vai nessa igreja? Porque eu me sinto bem. Eu vou lá porque eu vim buscar tal coisa. Não é assim? É comum as pessoas usarem isso como argumento. Dificilmente você vai perguntar para alguém por que você vem nessa igreja. Porque essa igreja está comprometida com a mensagem do reino e eu me sinto fazendo parte dela e me sinto fazendo parte desta missão. Dificilmente você vai ouvir alguém te responder isso. Então, ele está sempre buscando algo para si. Eu me sinto bem, então é aqui que eu quero ficar, porque aqui tem uma mensagem boa, tem uma música legal. Mas se de repente alguém olha torto para ele, já é motivo para mudar, para imigrar para outra. Não vou lá não, porque uma vez aconteceu isso, isso, isso. Então, a relação dele de igreja é uma relação até de eu vim aqui para buscar algo, sempre para receber algo. E não eu vim aqui para dar algo, né? Eu não vim aqui para... para dar. Ou a sua adoração, ou as suas mãos, ou o seu corpo, ou a sua ajuda. Então, geralmente, a gente vai mais para receber, para buscar. Esse é o discurso mais comum. Outra coisa também, em relação aos jovens, essa geração mais nova, é que eles não têm mais aquela visão que a gente tinha de olhar para o pastor e falar assim, nossa, é o pastor, santo homem de Deus, né? O pastor. Não, os jovens já não se preocupam muito com essa questão de hierarquia. Eles mesmos, o que eles querem? Eles querem ser ouvidos, eles querem ter o seu espaço, eles querem ser considerados alguém que tenha sua importância no corpo de Cristo. E, às vezes, Sérgio, eu vou falar aqui do nosso meio, que nós aqui somos do mesmo ninho, é que as grandes decisões, os grandes eventos, os grandes programas da igreja só são decididos por aqueles que estão na alta hierarquia. Na verdade, para os jovens só sobra o resto, né? Se der, a gente coloca o jovem lá. Se der, ele vem aqui só fazer uma oraçãozinha. Se der, coloca para ele tirar uma oferta ali. Então, nós estamos, de certa forma, contando para eles que a participação deles dentro da igreja é inferior, é ínfima, porque ainda são inexperientes, porque são jovens, porque ainda não têm muito poder de dar palpite. E nisso, a gente acaba perdendo toda a energia que eles têm, todo o gás que ele tem, porque a juventude é essa. A juventude é aquele momento que você, não, eu sou forte, como a Bíblia diz mesmo, eu vou mudar, eu posso ajudar, posso fazer grandes coisas, mas o jeito de nós liderarmos e administrarmos as atividades da igreja, a gente acaba colocando esses jovens sempre para segundo plano. E o que eles querem fazer, na verdade, é ser estimulados, ser incentivados, querem fazer parte das conquistas da igreja e querem ser reconhecidos pelos seus resultados. A geração de jovens que não toleram a frustração e terão problemas na idade adulta. E isso também é muito, muito verdade. Porque nós, mães, abrimos mão da educação rígida de uma tal maneira que a gente desaprendeu a falar não. E esse excesso de sim que ele acaba recebendo é prejudicial. Vai fazer mal para ele. Por quê? Porque quando lá na vida ele recebe um não, aí ele bate o pé, aí ele tem as mais diversas reações. Se joga no chão, chora, diz que vai se matar, que vai se jogar na frente do carro, mata a mãe, mata a avó, mata o pai. Você ouve as piores tragédias de crimes, porque são jovens que cresceram em um ambiente e que não foram ensinados a ouvir o não. Sempre tiveram tudo que queriam. E a gente vê isso como resultado. Aí você vê a dificuldade do líder de trabalhar com esses jovens, né? Porque não é fácil.
Mas não, porque a vida é tão dura, a vida ela é tão difícil de ser vivida, a cada dia a gente tem tantos obstáculos para enfrentar, mas durante a infância e a adolescência, tudo eles tinham, tudo era possível. Então você vê o mal e a gravidade do problema que você criou para o seu filho. Porque você não preparou ele para a vida. Porque a vida não é uma vida de sim. A vida, na verdade, a maior parte é um momento de não. De luta mesmo, de sofrimento. E aí você vai ter um grande problema na sua igreja, quando você tem um grupo de jovens que você falou, não, nós não podemos ir por esse caminho, aí ele vai fazer, muda de igreja. Vou para outro lugar. Esse líder aí está por fora. Não concordo com ele. Tem também esse lado. Esses jovens, eles são extremamente informados e, portanto, são questionadores. Significa que não cabe mais uma liderança autoritária. Aquela liderança que tudo impõe, que não explica nada. É porque ele é o líder e o jeito que ele fala é o certo e pronto, acabou. E quem não aceitar está fora do céu. Já ouviram gente assim? Aham. Tem líder assim. Não, o pastor fulano de tal falou que é assim, não tem discussão. Que ele falou. Mas e sim, não tem mais. É o que eu estou falando, é lei. Acabou. E eles não aceitam isso. O líder hoje, para essas novas gerações, não pode ser um líder autoritário. Tem que ser um líder que tem autoridade de líder, mas não é uma liderança imposta, é uma liderança conquistada. E essa é a diferença. Você conquista a liderança do seu grupo por meio do diálogo, por meio de acordos, nós vamos falar mais para frente, por meio mesmo do discipulado, de uma conversa, e nunca imposta de cima para baixo. Porque essa juventude não aceita mais ordens simplesmente porque são ordens. Eles exigem coerência entre os discursos e as atitudes. Aquela questão, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona mais. Tá? Total desacordo. Não concordo com isso. Consideram que a autenticidade e a transparência são valores muito mais importantes acima de tudo. Então, você que é líder, você tem que se policiar mais ainda, porque você não sabe mais, os seus lideranças estão lá. Deixa eu ver o que ele postou hoje no Face. Foto sem camisa na praia, mas como? Mas ele falou que a gente não podia, né? Então ele está vigiando você o tempo inteiro. E aí você tem que ter cuidado, às vezes escapa um xingo, escapa alguma palavra feia, no calor da emoção, né, José? No calor da emoção, falou uma coisa indevida, aí você viu? Então não pode, o pastor que chega no púlpito com todo aquele discurso, amai-vos uns aos outros, porque o amor supera todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí termina o culto, vem a irmã dizer, pastor, preciso de uma ajuda. Agora não, por favor, fala comigo depois. A incoerência, e isso os jovens não aceitam de jeito nenhum. Eu já vi isso, acho que alguém já viu isso em algum planeta por aí, né? Mas esses jovens, eles estão de olho nisso. Na coerência, naquilo que você ensina, você tem que ser o primeiro a viver. Porque a base deles, o espelho deles é o exemplo na liderança, naquele que exerce a liderança dele. O perfil destes jovens tem alterado significativamente o perfil da igreja. Ponto 3, o jovem e a liderança. Logo na primeira parte mesmo. Deixando muitos líderes sem saber como lidar com eles. As igrejas, neste momento, se veem obrigadas a buscar novas estratégias, novos conceitos, novas linguagens, capazes de conquistar esta geração. Então, o relacionamento entre as diferentes gerações que convivem no mesmo espaço eclesiástico, em muitos casos, causam omissão e apatia nas gerações mais experientes. Porque esses jovens não se preocupam muito com as hierarquias, chegando muitas vezes a desprezar a cadeia de comando. Ele não se importa se quem está falando com ele é o presbítero, é o bispo, é o apóstolo, é o super. Ele não se importa com esses títulos. Ele quer saber se o líder dele é ser humano.
se sabe no mínimo o nome dele, se sabe no mínimo onde ele mora, se sabe no mínimo os problemas que ele enfrenta, se lembra pelo menos de orar por ele alguma vez durante a semana. Ele não está interessado nos seus títulos, nos seus certificados, nos seus diplomas. Os jovens não estão querendo isso. Eles querem realmente alguém que tenha alma, coração e que viva o que fala. O que eles querem é ser ouvidos na igreja, apresentar com orgulho suas conquistas e querem ser reconhecidos pelos seus resultados. Esta é a geração que nós temos hoje dentro das nossas igrejas, lá no grupo de adolescentes, no grupo de pré-adolescentes, no grupo de jovens. E você vê como eles eram diferentes de nós. Sabe por quê? Porque nós, quando estávamos numa igreja mais novos, o que o pastor falava era lei. Algum de vocês já chegou a enfrentar o pastor assim, falando, não, pastor, não concordo com o senhor? A maioria de nós concordava, sem discutir. Mesmo que ele estivesse falando alguma coisa fora da Bíblia. Não, se o pastor está falando, é porque ele sabe o que está fazendo. É um homem de Deus. E no homem de Deus não se toca, né? A gente até repetia assim, alguns jargões, um certo respeito, aquele medo mesmo de enfrentar. E hoje a gente fala assim, esse jovem é desaforado. Olha como é que ele está falando com o pastor dele, olha o nível que ele usa. E para ele é a coisa mais normal, porque ele não está falando um desaforo, ele está tentando entender. E o jovem, ele não é só aquele que só ouve, ele quer entender o porquê das coisas. Tem que ter uma justificativa. Não se convence fácil. Aqui, é interessante esse texto aqui. A quantidade de itens tecnológicos e informações desnecessárias acabam por tirar a sua atenção e tornar alheios à vida cristã e tudo o que o rodeia. Significa o quê? Que ele passa o dia inteiro conectado no Facebook, o dia inteiro conectado nas coisas da internet, e é tanta coisa que ele quer ver, tanta coisa que ele quer ver ao mesmo tempo, que ele se perde. Ele não sabe mais o que é real, não sabe mais o que é fantasia. Ele está tão cheio de tantas coisas, de tantos dados, eu vou colocar dados porque só são dados colocados, informações soltas, que não geram conhecimento. São informações que ele vai, aí abre o site da Globo, depois abre o da Folha de São Paulo. E se abre, né? Raramente, né? Não sei se para ver a página do futebol. Acho que sim, né? Ver quem ganhou o seu time. Ou então, ele faz rapidamente um zapeado entre o Twitter, o Face, o que mais que tem? Instagram, WhatsApp. Então, ele fica com tudo aberto e vê quantas curtidas ele ganhou. Quantas curtidas naquele comentário ele conquistou. Então, essa é a preocupação dele. E aí a gente acaba ficando nessa corrida frenética por abrir tanta coisa e ver tanta coisa ao mesmo tempo. E não paramos para pensar, puxa, está tendo guerra lá em Israel. Já morreram 500 pessoas essa semana. Caiu um avião semana passada lá na Ucrânia e morreram 390 pessoas. Você fica totalmente alheio. Exato. Aquilo que é superficial é o que mais chama a atenção desse jovem. E aquilo que realmente importa, eles passam batido. Como entender isso? E aí, quando você vai trazer convocar os jovens para consagração, leitura da palavra, vamos lá, jovens, está 1 hora aqui, vamos discutir Bíblia. Quantos acham que vocês vão conseguir levar lá? Um gato pingado, né? Ah, não, mó chato. Ah, não. Vamos convidar todo mundo, nós vamos fazer uma reunião aqui, vamos criar um grupo de WhatsApp. Opa, né? Põe meu nome. Vamos compartilhar besterol, piadas cristãs. Põe meu nome, por favor. Aí disso eles gostam, né? Porque é isso que está atraindo a mentalidade do jovem. São dados, informações soltas, mas que não exigem, Leandro. Essa é a grande questão. Não exigem uma reflexão profunda sobre aquilo que eles estão vivendo. É só bater o olho, já dá para entender. Não precisa pensar muito, Celeste. É prático, é rápido, é como o miojo. 3 minutos, parece que na China, eu li essa semana na Folha de São Paulo, na China estão criando um miojo mais rápido. Mais rápido que Imagine mais rápido que 3 minutos.
Acho que ligou, pã, tá pronto, né? Falei, onde é que eles vão parar com tanta velocidade, né? Ou abriu, olhou, opa, disse que tá pronto, pode comer. Eu falei, onde eles querem chegar? Se o Unicime hoje já são 3 minutos? E esses jovens, eles querem isso mesmo. Mãe, me dá um celular. Meu filho, você já tem um celular. Não, mãe, é que lançou um outro melhor ainda. Lançou o iPod não sei o que, não sei o que. Mas, filho, se eu filmo, se eu tirar foto. Não, mãe, mas esse é melhor ainda, você vai ver. Então, é sempre nessa loucura por ter bens e por ter coisas, principalmente ligadas à tecnologia e ligadas à moda. As meninas são fissuradas por sandálias melissas, eu não sei, por exemplo. Então, por esses mini shortinhos, que quanto menor, eu acho que é mais ibope elas ganham, né? Então, tá aí. Ficam nessa corrida pelo ter e muito menos pelo ser. E aí é o ponto que eu quero chegar. A nossa liderança de jovens e adolescentes, será que ela está ligada com essas novidades? Será que o seu líder da sua igreja tem um Facebook ou ele fala que é coisa do diabo ainda? Seria melhor ele ter para acompanhar o jovem deles ou ele continuar separado do mundo? Diz o seguinte, não há como ficar à parte dessas mudanças. Ou seja, os líderes que fecham os olhos para essas mudanças da sociedade, eles estão parados no tempo. E ele vai sofrer duras consequências com isso. Ou ele vai ficar sozinho, liderando os bancos vazios e as moscas, ou ele vai, com certeza, ser mudado pelo pastor dele. Você não tem perfil para isso, meu querido. Por favor, não ponha a afundar aquilo que o mínimo que nos resta, né, Igor? Então, é preciso estar atento a essas mudanças, que o jovem de hoje não é mais o jovem de quando você era jovem, de quando nós éramos jovens. A mudança ela é muito latente. A preocupação que este novo perfil de pessoa haverá de ocorrer a qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, uma vez que a sociedade é dinâmica. Aí você, pastor, vai estar se perguntando, puxa vida, vale a pena eu investir em um curso para líder de louvor, em um curso de música, em um curso de qualquer outra coisa para o meu jovem, sendo que eu corro um sério risco de que se eu alguma vez falar não para ele, ele vai virar as costas para mim e mudar de igreja? Isso é um risco que se corre. Mas existe um meio sadio de você assegurar isso. Porque a revolta dos pastores é essa. Ah, eu investi naquele jovem, eu fiz isso por ele, é um ingrato, olha lá, já está na igreja do concorrente. Sendo que não pode ter concorrência, né? Concorrência entre o reino de Deus não tem. Cai para nós aqui. Mas ele pensa assim, que o jovem é um ingrato. Investiu nele e ele já abandonou, trocou o ministério dele por um outro. E nem sabe se, às vezes, essa proposta valia a pena. Essa é uma insegurança em relação aos nossos líderes. Saber até que ponto vale a pena. Eles respondem bem à pós-modernidade. Significa que o jovem de hoje não precisa de grandes discursos para você convencê-lo. As pequenas narrativas é que se difundem por meio das experiências grupais. E a gente vai ver o reflexo disso nessas frases de Facebook. Ó. Todo mundo curte, compartilha. Facebook é igual geladeira. Você sabe que não tem nada, mesmo assim, fica verificando de 5 em 5 minutos. São as pequenas narrativas. Essa aqui, por exemplo, seja feliz do jeito que você é. Não mude sua rotina pelo que os outros exigem de você. Simplesmente viva de acordo com seu modo de viver. Não parece lindo? Que coisa linda. Viva do jeito que você quiser. Seja feliz do seu jeito. Não parece lindo, Igor? É filosofia hippie, né? Olha, todo mundo vai lá e compartilha, não sabe nem o que está por trás disso. Porque, às vezes, a gente sabe que o cristão ele luta diariamente a carne contra o espírito. Posso, não posso, é pecado, não posso, não vou, quero, não quero. Mas ali está dizendo, seja feliz, viva a sua vida. Ele, ai, que lindo, curti. Então, ele não está nem refletindo muito, Rodrigo, só porque ele está lendo. Ele só acha bonito e vai lá e posta no Face. Então, essa é a aparente, a gente chama de pequenas narrativas.
não precisa de muita coisa para convencer o jovem de hoje. Se a frase chamou a atenção e teve alguma relação com ele, ele já gostou. Outro exemplo, fica a dica, tem muito isso de fica a dica, né? Quando uma pessoa pedir para você escutar uma música, é porque a letra é tudo que ela queria poder dizer para você. Aí ele se sente que está dando uma espetada em alguém, vai lá e publica isso. É isso, com certeza, sim. As redes sociais, elas são um grande instrumento de evangelização. Então, o nosso papel, então, é reverter isso. Tirar essas pequenas narrativas que parece que são grandes filosofias, mas por trás, tem por trás um conceito muito perigoso de vida. E a gente, então, é justamente criar mecanismo para ir contra, para lutar, para responder e não se calar. Eu achei muito legal quando começou, Júnior, aquela campanha de Eu Desafio Você. Eu não sei se todos aqui acompanharam, que você fazia um vídeo comentando um versículo da Bíblia e você desafiava um outro amigo a continuar aquilo. Achei muito bacana. Pena que parou, né? Foi uma semana. Foi uma iniciativa excelente. Me surpreendi com muitos jovens que nunca pensaram em pegar no microfone e estavam lá, falando da Bíblia, colocando um vídeo curtinho, mas colocava. Então, são estratégias, obrigada, que nós podemos utilizar. Então, ao invés de a gente ficar com esse pensamento tradicional, não, isso é do diabo, Facebook, misericórdia, né? Não, aqui não. Então, você, em vez de pensar que você não está inserido numa bolha, mas você tem que acompanhar essas mudanças e esse ritmo, é fazer desses instrumentos também um momento de evangelização, um espaço de anunciar coisas sadias. Porque, olha, o mundo está de mal a pior, vou te falar. É vergonhoso, é gritante a facilidade com que os jovens se deixam influenciar por tantas coisas, né? Você vê as músicas do funk, elas são um verdadeiro... me faltam até palavras para descrever como que é aquilo, né? O vocabulário, o nível, a vulgaridade, a relação sexual colocada assim, exposta de forma assim tão berrante, e sentem-se prazerosos com isso. Também em relação à bebida, eu vou beber mesmo, vou beber até cair. Então, que valores são esses, né? Onde é que nós estamos? Parece que estamos assim, parece que está fora do nosso controle, que nós não vamos conseguir. Mas eu quero dizer, então, que apesar de toda essa situação calamitosa, fica a dica, há uma esperança. Há uma esperança. Então, chega de pessimismo aqui. A ideia é o seguinte: o que fazer, então, diante dessa fragilidade, dessa superficialidade dos nossos jovens, que não conseguem enxergar o mundo de forma crítica, que tudo é da hora, tudo eu curti. Uma jovem da minha igreja, tem uma cantora muito famosa por aí, que balança um rebolado legal, e que colocou uma foto mostrando o dedo do meio. E quantos jovens eu já vi, até da igreja também, postando fotos mostrando o dedo do meio. Então, significa que eles não têm nenhum senso, não têm criticidade nenhuma. Tá na moda, eu vou fazer. E aí, então, qual é a nossa reação enquanto líderes diante disso? É preciso deixar que sofram as consequências de seus erros, para que possam amadurecer. Então, esse é um ponto importante para se colocar. Justamente você dizer, olha, você fez isso, isso, isso. Então, a consequência agora dos seus atos é essa, essa, essa. Parar de querer proteger demais, de querer passar a mão demais, de querer esconder, mascarar o problema. A gente precisa encarar que ele existe, que ele é real e que todos nós vamos sofrer algo. Obrigada, Carol. 27 alunos, obrigada. Ai, essa Carolzinha. Pegando o texto de vocês aí, no 4º parágrafo. Acreditamos que um modo assertivo de trabalhar em prol da permanência do jovem na igreja é não abrir mão do discipulado. Aqui, Leandro, eu vejo que é a chave, é um segredo, que não é nenhuma novidade para a igreja. Mas as nossas igrejas, Paulo, elas às vezes ficam tão preocupadas em inventar
eventos e inventar programas e para atrair o jovem, para que ele venha lá, faça a sua festa, faça a sua balada, ande de skate e tal, e come e tal e tal. E o principal, ele deixa de lado. Porque ele está tão preocupado em não deixar cair o número de membros da sua igreja, está tão preocupado com a concorrência, que logo passa um bar, tem outra igreja, passa outro bar, tem outra igreja, então a rua dele é 10, 20, 30 igrejas, assim, né? Um atrás da outra. Então a concorrência é muito forte. Então a preocupação dele é: eu tenho que inventar eventos, inventar coisas. E esse jovem aí tem que estar aqui, dentro, aqui nesse espaço. Mas assim, passou um evento, acabou a alegria. Passou a festa, acabou. E fica nessa corrida frenética de cada vez criar mais programas para atrair o jovem. Sendo que o principal, o que mais importa em relação a você formar alguém dentro da igreja não é você formar novos convertidos, é você formar discípulos. E discípulo se forma com discipulado. E discipulado se faz com o ensino da Bíblia. Discipulado se faz com conversa franca, com respeito, com você ensinar as bases do cristianismo, as bases daquilo que você acredita, as bases da sua fé mesmo. Esse é um detalhe e não é nenhum segredo, mas assim eu fico perguntando, nós aqui professores da Betel ficamos nos perguntando, por que que o mais fácil parece tão difícil? Por que é tão difícil pensar em um momento de reunir jovem para discutir um versículo da Bíblia, para discutir as bases? Porque na maior parte das vezes a gente só quer ficar impondo regras, impondo normas. Não pode, não pode, não faça, não faça. Então ele vai se distanciando da igreja, porque a igreja é um espaço de tudo não pode. A igreja é um lugar chato. Tudo não pode. Nada eu posso fazer, eu não posso nem falar. Meu pastor nem me ouve, nem sabe o meu nome. Do batom? Não, 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 é verdade. É o não, 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 não. E quando ele quer falar, cala a boca, você não sabe de nada, né? E é isso que a gente acaba criando e moldando dentro das igrejas e distancia o jovem, o interesse, ele passa longe da... Não, ali não, minha mãe é mó careta, vixe, quero nem saber. Não, ali tudo não pode. Então, o segredo está aqui. A resposta para as nossas dificuldades pode estar aqui. O discipulado. Parece que, como diz o texto aqui, a opção do movimento de crescimento de igrejas em seus mais variados modelos tem levado os pastores e líderes à opção de romperem, conscientemente ou não, com o discipulado. Acabam esquecendo isto que é a base. Isto é um grande risco, pois pessoas que tornam-se cristãs e que não são formadas no conhecimento das Escrituras são geralmente vulneráveis. E assim, move-se de uma igreja para outra. Por quê? Buscando algo melhor. Ah, essa aqui eu não me senti bem, não, então eu vou na outra. Não, essa aqui, aquela minha do louvor deu uma desafinada. Meu Deus, vou em outra. Naquele guitarrista ali, misericórdia. Então, ele está mudando de igreja por outros motivos. O discipulado mesmo, o estudo, a formação bíblica cristã, ele não está sendo formado. E aí, qualquer coisa faz ele sair. Qualquer motivo é motivo de mudar. Em geral, as pessoas procuram bem-estar na igreja. Um trabalho diário precisa ser feito, especialmente pelos pastores e líderes. Formar verdadeiros cristãos para servir no mundo e corajosamente enfrentar o humanismo e o afastamento da autoridade das Escrituras. Certamente, as igrejas precisam crescer em número, com certeza. Uma igreja que não cresce em número tem alguma coisa errada com ela, né? Mas que tipo de crescimento é esse? Contudo, vale a pena refletir se isso não tem feito às custas de uma ausência de um genuíno discipulado. Sempre vale a pena lembrar que somos chamados a fazer discípulos e não novos convertidos. Nós somos chamados a fazer discípulos. Nós não queremos só números. Às vezes as igrejas estampam aí como merchan, como comercial. Tantas pessoas para Cristo em 2010, tantas pessoas em 2011. Mas onde estão essas pessoas? A gente se alegra, né, Igor, com esse culto de hoje.
10 pessoas para Jesus, amém. Mas quantos de nós foram realmente lá na casa dessas pessoas depois? Pegamos o endereço? Pegamos o telefone? Convidamos para participar de um estudo bíblico? Visitamos a sua casa? Ou só ficamos felizes com o momento do culto de inúmeros que levantam as mãos? Né? Preguei, foi uma bênção. Deus me usou muito. 10 pessoas para Jesus. E onde estão essas 10 pessoas? E aí que está a questão. Queremos números? Pifou aqui, voltou. Queremos números ou queremos pessoas? Queremos novos convertidos ou queremos discípulos? Uma igreja realmente comprometida com o evangelho do reino é a igreja que está preocupada em fazer discípulos. E fazer discípulos só se faz com o ensino da palavra. Algum segredo? Novidade? Falei alguma coisa de outro mundo? Não. E por que nós não fazemos? Agora eu quero essa resposta de vocês. Isso que você está falando é a chave. O que é informar? Te dou uma informação, é o que o Facebook faz. Tem uma informação nova, outra informação nova, mais outra, mais outra, mais outra. Né? Tanta coisa, não dá nem tempo para refletir, né, Leandro? Não gera conhecimento. Se não gera conhecimento é porque não te faz pensar. Se não te faz pensar, não te forma. E aqui eu vejo que o papel do líder aqui colocado é que o seu jovem ele tem um conhecimento confuso, sincrético, superficial acerca do mundo. Tudo parece bacana. O seu papel aqui como mediador é discutir a Bíblia a fim de que ele tenha um saber organizado, a fim de que não seja qualquer coisa que tire ele do foco, tire ele da visão do reino, da visão dos céus. E a gente sabe que eles sofrem todo tipo de investida os jovens sofrem. É convite para sair, é convite das amigas, é uma roupa mais sensual, porque você é careta, são músicas, são tantas coisas que nós sabemos que os jovens sofrem investida. E cada vez mais a mídia está colocando, é homem com homem, é mulher com mulher, é tudo normal, não seja preconceituoso, não tem problema, deixa de ser careta, você é brega. A novela da Globo, o que ela faz? Apologia, tudo isso, tudo que não presta. A família é coisa do passado, desestruturado. Imagina que pai, filho tem que respeitar pai. Imagina, tem que falar a mesma altura. Né? Então a gente vai começar a achar essas coisas normais, e daqui a pouco está incontrolável. E o segredo é, chama esse jovem para perto de você. Aprenda o nome dele. Convide-o para uma conversa franca. Seja amigo dele. Nós estamos fartos de líderes autoritários. Estamos fartos de pessoas que só mandam. O jovem não quer saber de igreja que só dita regras. Ele quer ser amado. Ele quer ter o espaço dele. E para concluir, aqui, esse evento de hoje, o texto aqui diz, para muitos jovens é muito complexo conciliar filosofia e religião com os conceitos da ciência, porque a sua visão de mundo é superficial. Eles não conseguem discernir as coisas que estão em busca da mesma verdade. Todos procuram compreender, porém, de forma diversa os mistérios da vida. Então, é uma filosofia Hare Krishna, outra uma frase espírita que ele concorda no Face, outra, aí vai concordando, vai curtindo, vai achando tudo bonito, porque ele não tem uma visão crítica do mundo. É tudo válido. Os jovens necessitam da orientação elucidativa, ou seja, que esclarece, uma orientação amiga, uma orientação bondosa, não só dos pais, mas dos seus líderes religiosos, racionais, e de professores sensatos, que souberem conquistar a sua confiança, o respeito e a consideração de adolescentes. Os jovens sentem dificuldade diante de instituições, igrejas, que só têm normas, regras, doutrinas, prescrição moral, vinculante, não os atraem. Pelo contrário, eles se posicionam criticamente diante de tanta coisa. Ao lado dessa repulsa à religião como organização,
Alastra-se, porém, entre eles a busca de experiências religiosas diversificadas, estranhas, exóticas, não raro conjugadas com alucinógenos. Uma coisa esotérica, alucinógena, né? Então eles estão, ai, que experiência da hora, que muito louco, né? Então eles estão à procura disso, de prazer momentâneo, que é o que a filosofia pós-moderna chama de hedonismo. Eu quero curtir um momento. Quantos de vocês já viram essa frase no Facebook? Curta o momento, curta a vida. Curta esse momento agora. Então, para finalizar, o papel do líder, dos jovens faça-o ser ouvido. Deixe que ele fala. Como? Criatividade, meu querido. Use a internet ao seu favor. Tem muitas dicas lá. De gincanas, de encontros, de passeios, de brincadeiras, de atividades de ensino. Mas use atividades desafiadoras nas quais eles tenham que observar, tenham que descrever um problema, relatar, dialogar é a palavra principal, o diálogo. Ler, escrever, comparar, identificar, diferenciar, classificar, localizar-se no tempo e no espaço significa que ele sabe que o que está acontecendo hoje, o que veio de ontem, explicar, analisar, sintetizar, conceituar, deduzir, concluir, todos esses verbos aqui, ó, avaliar, propor hipóteses, todos esses verbos que estão colocados aqui, eles propõem não uma simples curtida, vamos usar a palavra aqui do Face. Eles propõem não, gostei, curti. Eles propõem reflexão crítica, raciocínio. E isso você só consegue por meio do diálogo, por meio de uma liderança que é conquistada e não uma liderança autoritária. Nós precisamos recuperar o valor dos nossos jovens dentro da igreja, antes que o mundo os conquiste primeiro. Amém? Espero que vocês tenham aproveitado essa noite. Amanhã virá o professor Wilson. Gostaria que vocês, na medida do possível, fizessem um esforço para vir ouvi-lo. Ele é filósofo, já foi padre, ele é teólogo, ele tem uma visão muito crítica de mundo diante dos problemas, diante daquilo que a igreja enfrenta. E amanhã ele vai trazer mais um pouquinho desses conceitos que nós discutimos hoje. E amanhã nós vamos sortear um livro aqui. Então, logo, quem chegar já vai pegar os números e a gente vai sortear um dicionário bíblico. Durante a semana vamos sorteando mais. Tá bom? Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Uma salva de palmas para a gente encerrar essa noite.